Olá, meus irmãos, tudo bom? Glauber Lins aqui. Vamos iniciar agora o nosso sexto estudo. No primeiro, quem pegou lá do início, eu falei, né? Vamos aqui começar um estudo rápido, mas eu creio que está sendo muito instrutivo para todos que pegaram o estudo até aqui. Então, nós estamos começando a conhecer bastante coisa. Algumas informações que eu creio que muitas pessoas não sabem, principalmente quanto à instituição que a gente vive, sobre a situação do povo de Deus. É válido eu dizer aqui que, meus irmãos, eu sou adventista do sétimo dia e creio no levantar divino deste movimento, mas eu participo do movimento adventista, né? Não nessa teologia que hoje é pregado pela instituição adventista, certo? Então, assim, é bom deixar isso claro, porque nós entramos em situações bastante profundas no último estudo. E eu não sei como será esse, mas nós vamos estar trabalhando nele. Na verdade, nós vamos falar aqui, nós paramos no ponto G, né? Onde a gente vai falar de ciências espúrias, hipnose, meditação ocultista, triângulos de luz. Não vou me aprofundar porque nós já temos um estudo aqui, que é o Conflito entre Mentes, no canal. Você pode assistir, é um estudo que tem, se eu não me engano, são 6 ou 7 episódios. E nós falamos bastante sobre essa questão de hipnose, o que é, como começou, para que foi, etc e tal. Então aqui a gente só está mostrando um paralelo entre... Um paralelo não, a gente está mostrando o que é a teosofia, que Deus já nos entregou, já nos deixou a par disso tudo, só que no tempo ali, Ellen White não tinha a palavra, apesar que ela cita, né, teosofia, mas ela não se adentra nisso. E hoje a gente vê que a teosofia tomou conta de tudo, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar. Ponto G. Mas eu preciso falar isso aqui antes. Quem está pegando daqui precisa ir para os primeiros, para entender o que nós estamos, aonde nós estamos e por que estamos falando disso tudo. Então, vamos lá. Ciências espúrias, hipnose, meditação ocultista, triângulos de luz, que é da teosofia, né? Então aqui fala os pontos que a gente vai cobrir aqui e as citações. Olha só, existem duas ciências espúrias com quais Satanás opera para corromper os fundamentos da verdadeira religião: a frenologia e o mesmerismo animal. A frenologia hoje é a autoajuda e ali o coaching, o mindfulness. Eu acho que aqui é interessante para que não fique... Pode ter pessoas... Vou abrir aqui o Cloud mesmo, que é o melhor, né? Vou deixar no Sonnet mesmo, e a gente vai perguntar. Porque pode ter pessoas dessa área e falar, não, o que ele está falando é loucura, a frenologia não tem nada a ver, não sei quantos anos atrás, mas vamos lá. Frenologia é uma ciência antiga, né? Que media a questão do cérebro e essas coisas todas. Trazendo a raiz da frenologia, né, o seu fundamento, a sua raiz, para os dias de hoje, eu posso dizer que a psicologia também, mas que a autoajuda, os coaches, mindfulness, essas coisas, mindfulness, essas coisas assim, elas vêm da frenologia. Eu tenho esse caminho, eu posso seguir esse caminho. Não sei se perguntei certo, mas tem muitas correlações. Nesse estudo, nesse estudo você pode, no estudo que eu fiz, Conflito entre Mentes, fala sobre isso direitinho. Então vamos lá, a frenologia foi desenvolvida, era para me pedir em um parágrafo. Frenologia, cara, mapeada, bababá, onde o argumento fica fraco. Dizer que a psicologia vem da frenologia
Porque eu toquei em psicologia, mas não tem nada a ver com psicologia. Fortalecer o argumento, a frenologia estabelecer um paradigma. Pode ser esquadrinhada, tipificada, controlada por um especialista. Esse paradigma sofreu uma refutação científica, migrou para psicologia aplicada. Ele ainda está na psicologia. Eu vou refazer essa pergunta aqui. Não, eu vou fazer outro. Vou apagar esse aqui, apagar. Ele vai me dar outro. Oba, sobre a frenologia. Eu trazendo ali as raízes da frenologia, trazendo o conceito, sua filosofia por trás, toda essa questão ali, toda a base, estudando a base da frenologia, eu posso dizer que a autoajuda, o sistema de coaching e esses outros pontos que nós temos nos dias de hoje tem como herdeiro a frenologia. Eu posso dizer que seria como se fosse a frenologia de hoje. Vamos ver aqui. Ou expedir também para não fazer em um parágrafo só. Aí ele vai vir. Conexão do coach autoajuda. Aqui, ó, é sólido. A linha de descendência filosófica, não necessariamente histórica direta, existe um ponto concreto. Faculdades mensuráveis do cérebro. Aí no coach autoajuda, os perfis de personalidade, tá vendo? O que eles faziam aqui se transformou nisso daqui, ó. Perfis de personalidade, mapeamento do eu, autoconhecimento, ciência especialista, como o ciência especialista lê, você te orienta, o coach diagnostica e treina. Aperfeiçoamento humano como meta central, potencial humano como meta central. Aperfeiçoamento humano, potencial humano. Determinismo das faculdades, programação mental. Determinismo das faculdades, programação mental, PNL, crenças limitantes. Onde precisa ter cuidado, direto da genealogia, coach moderno, é mais difícil de provar documentalmente, mas é fato que é. Aqui é porque eles pegam a questão do documento. Porque você vê o que é um, é o mesmo do outro. É a mesma coisa. E quando você vai estudando ali, seguindo a raiz, o que a gente faz ali no estudo Conflito Entre Mentes, nós vamos ver que é a mesma coisa. Como Satanás fez ali atrás, ele vem fazendo hoje, só que agora com uma nova roupagem, com um novo nome, certo? E hoje em dia nós temos frenologia dentro do adventismo. É triste dizer isso, não é uma perseguição, eu só estou querendo mostrar a Israel a situação que ela está, a Israel moderna de Deus, a situação que ela está, para que pelo menos aqueles que ainda amam a Deus e não querem se prostrar a Baal, entenda e se arrependa e busque sair. Mas quando eu trago ali, eu vou perguntar aqui, olha, me liste aí de forma bastante sucinta, o mais sucinto possível, mas uma lista ali interessante. Me liste técnicas de autoajuda e coaching e mindfulness. É que eu não sei falar direito isso. Eu vou copiar e colar aqui depois. Para igrejas, para aplicar em culto. Eu quero saber como é que eu posso aplicar essas técnicas em culto, tanto autoajuda quanto coaching, como isso são aplicados nos púlpitos de hoje. Aí eu vou pegar aqui, ó, mindfulness, eu não sei falar direito, aí ele nem pega direito isso aqui. Coach. Aí bota aqui e mindfulness e coach e mindfulness como então ele vai me dar aqui técnicas de ajuda, coach, mindfulness aplicada no culto hoje. Afirmações positivas, decretos, confissões positivas, visualização do futuro desejado, visione a sua bênção. Leis de atração com linguagens bíblicas. Você atrair o que você quer pela palavra de Deus.
Narrativas de superação pessoal no sermão. Você vai ser melhor do que você já é. Você vai, né? O que se fala. Você tem potencial como mensagem central. Metas e propósito de vida como salvação prática. Sermão estruturado em passos para mudança de comportamento. Perguntas poderosas ao invés de proclamação. Qual é o seu próximo nível? Foco em resultados mensuráveis. Família, finança e carreira. O pastor como mentor, coach espiritual, identidade e quem você é, substituindo arrependimento. E técnicas mindfulness. Aqui, ele trouxe isso aqui, mas não está tão, como é que eu poderia dizer, prático para a gente entender. Então deixa eu botar aqui. De cada um desses aí, me traga como se fosse um exemplo prático, para eu entender mais ou menos. O que é que um pastor falaria, por exemplo, em afirmações positivas, decretos e confissões positivas? O que seria ele falando isso? O que é que... Porque eu quero entender, eu quero saber se eu já ouvi alguma pregação que se coloca esse tipo de técnica, essas técnicas aqui, tanto de autoajuda, quanto de coach, quanto de mindfulness. Então, ou seja, coloca para mim isso daí traduzido em frases que possivelmente eu já tenha escutado, para que isso fique mais próximo de um entendimento meu. Então, quando ele trazer isso daqui, vamos lembrar, botar na memória, será que eu já ouvi isso em algum lugar? Repita comigo: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou curado. O que você confessa com a boca, você atrai para a sua vida. Fale sobre isso, fale sobre si mesmo. O que Deus fala, decre, sei lá o que é isso aqui, nunca ouvi nem essa palavra. Visualização. Feche os olhos, visualize sua quitanda, ou sua casa quitada. Visualize seu filho salvo, segure essa imagem. E isso eles chamam de fé, viu? Isso eles chamam de fé. Hoje em dia, fé é isso aqui. Seu filho está doente, você fala, você não tem fé, você não consegue ir a Cristo já sabendo que ele está salvo. É como se você estivesse mandando em Deus. Deus, eu sei que você vai salvar, então eu já vou pensar, eu já vou agir dizendo que já está salvo, ou que eu já consegui aquilo, ou que esse emprego é meu. Tudo isso é técnica de autoajuda, né? Narrativa de superação. Eu era ninguém, hoje estou aqui. Se Deus fez isso por mim, faz por você. Potencial humano. Isso aqui é interessante dizer o seguinte: claro que você tem o seu testemunho, né? Seu testemunho. Mas eles usam isso daqui em um sistema muito mais calculado para poder conseguir bater. Eles não é um testemunho pessoal. É como se moldasse algo, uma história, para realmente conseguir conversões sem Cristo, mas através do método. Tá entendendo? Então vamos lá. Potencial humano. Você não foi criado para ser medíocre. Deus colocou grandeza dentro de você. Quantas pregações a gente já não ouviu com esses tipos de fala aqui, né? Tudo isso é autoajuda. Aí tem aqui coaching, passos para a mudança. Você vai sair daqui com 3 decisões práticas para transformar o seu casamento. Será que a gente já não ouviu isso? Ou para emprego? Ou pacto de dízimo? Pare de ser como pecador. Pare de se ver como pecador. Você é filho do rei. Comece a agir como tal. Será que a gente já viu isso aqui? Deus quer te levar para um próximo nível. O que está te impedindo de subir? Pastor como mentor. Eu fui mentor de muitas famílias que hoje vivem em vitórias. Esse método funciona. Será que a gente vê isso aqui? Nas pregações, nesses youtubers, pastores de grande igreja, UNASP, e essas outras grandonas aí, essa também aqui que é o IAN, antigo IAN, ou igrejas centrais de grandes cidades. Será que os pastores não têm linguagem mais ou menos dessa forma?
Mindfulness, respiração guiada. Antes de orarmos, respire fundo. Solte mais uma vez, agora esvazie sua mente. Fique quietos por 2 minutos, só sinta a presença. Né? Oração, faça uma oraçãozinha de 1 minuto e depois oremos. Músicas ambientes, luzes baixas, ninguém fala. Será que a gente vê isso aqui na igreja? Isso é uma técnica de mindfulness. 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 Então vamos lá. Estar presente. Esqueça o que aconteceu essa semana. Esqueça o que vai acontecer. Você está aqui, agora. Né? Está presente. Então você vai trazendo a pessoa para aquela situação. Atenção às sensações. O que você está sentindo no seu coração agora, no seu corpo agora mesmo? Isso é o Espírito Santo tocando você. Então perceba, né? Algumas dessas você reconheceu em pregação, reconheci. Agora deixa eu falar aqui. Outra coisa também o ato de quando você vai fazer, você entra em uma parte do sermão ao qual você vai começar a fazer tipo um apelo. Então você começa a falar com um tom mais emotivo, você começa a trazer a voz de uma forma diferente, mais forte, mais tom emocional, tentando trazer essa questão da ligação emocional. Música de fundo. Isso se caracteriza o quê? Outro ponto também dizer assim que, se você colocar a Bíblia contra o peito, a sua oração vai dar certo. Se você ir para tal lugar ali onde tem tal tapete, vai dar certo. Se for em um quartinho quartinho de oração durante essa semana, isso se encaixa em alguma técnica disso que nós estamos falando? Vamos ver. Ótima observação. São duas coisas distintas. Tom emocional mais música de fundo apelo. Isso se chama tecnicamente de manipulação do estado emocional, indução de estado alterado. Vem diretamente de duas fontes. Charles Finney, New Missouri, prepulsor moderno. Ele sistematizou técnica para produzir a conversão emocionalmente. PNL, programação neurolinguística, ancoragem emocional, mudança de tom, ritmo, volume para induzir estado repetitivo. Não, estado receptivo. Na prática, música lenta mais volume de voz oscilando, pausa dramática e iluminação, o cérebro entra em estado de alta sugestibilidade. Quando eu estou... Me diga mais ou menos assim, eu estou em uma igreja. O que é esse estado de alta sugestionabilidade para mim que estou ouvindo uma oração exatamente nessa situação que você descreveu? Mas vamos continuar aqui, depois a gente manda. O problema teológico, a decisão tomada não é da vontade regenerada, é do estado emocional induzido. Isso é interessante. Eu estava em um culto, um pastor da associação, não vou dizer de qual para não expor, líder, acho que era presidente até da associação, veio para a igreja onde eu estava, né? Eu era recém-convertido. Vai fazer uns 4 anos atrás isso. E aí o pastor fez uma pregação sobre Maria e Marta. E aí no final da pregação ele começou a falar ali... Daqui a pouco ele aprendeu a ser assim, né? Daqui a pouco, porque como vocês viram, a faculdade de teologia, o que é que ensina? Lá tem curso somente de oratória. Será que eles não ensinam essas técnicas dentro desses cursos? Não sei. Eu sei que ele chegou e falou assim, fez todo um drama, botou música, etc e tal. Gente, foi gente chorando, as lágrimas iam lá pra frente, muitas pessoas, e nisso estava um conhecido nosso. Conhecido de relance assim, mas era conhecido nosso, era parente de um dos irmãos da igreja. Quando terminou o culto, eu e um dos anciões da igreja fomos lá na casa desse rapaz para poder chamar, né, para começar a estudar a Bíblia, se aproximar dele. Quando a gente chegou lá, que a gente foi conversar com ele, como se nada tivesse acontecido. Não.
Deixa eu conhecer primeiro, aí deixa eu ir mais vezes. Não, não é assim não. Não é dessa forma não. Calma, vocês estão vindo rápido demais. E aquela lágrima, e aquele arrependimento todo que ele teve naquele momento. O nome disso é isso aqui, ó, alta sugestionabilidade. Mas vamos ver o que é que vai dizer aqui, né? Ele tomou uma decisão tomada no estado emocional induzido. Quando a música para, a conversão muitas das vezes também some. Acabou ali, saiu da igreja, aquilo ali vai indo embora da pessoa. Vamos fazer uma outra pergunta aqui. Indo nessa questão aí da decisão, né, do estado emocional induzido, isso daí é hipnose? Eu poderia caracterizar a hipnose ou ainda entro no mundo da frenologia? Já entrando nessa questão da hipnose, a gente fala magnetismo animal. O magnetismo animal de antigamente, que é a mesma coisa de mesmerismo, é a mesma coisa de hipnose hoje em dia? Outra pergunta que a gente vai fazer. A Bíblia no peito, tapete ungido, quartinho de oração. Isso é outra categoria completamente. Magia simpática, pensamento mágico. A lógica é objeto físico, local físico mais ritual. Resultado garantido. Isso não é autoajuda nem coach, isso é estrutura de pensamento mágico. A mesma lógica do amuleto, do talismã, do objeto sagrado pagão. A diferença do verdadeiro cristianismo é radical. Na magia, o objeto local tem poder. Na Bíblia, Deus age soberanamente, não por ritual, não precisa de rito nenhum. Ellen White chamou isso diretamente de superstição e alertou contra transformar objetos sagrados em feitiços. Como eu estou em um bate-papo, que eu não dei aquele comando do bate-papo anterior, que foi o comando de não considerar o histórico, então ele está considerando e ele está pegando as coisas que eu já pesquiso aqui, porque essa IA ela é treinada, eu faço muito conteúdo nela, e essa IA ela é treinada para só considerar coisas que estejam de acordo à Bíblia e de acordo ao Espírito de Profecia ou os pioneiros adventistas. Então eu subo bastante material e aí ele já fica com isso na memória dele. Então por isso ele já me trouxe isso daí. Certo? Então aqui vem técnicas, afirmações, né? Vamos fazer aqui a pergunta que nós fizemos. Estado de alta sugestionabilidade no culto. Você está sentado, luz baixa, música lenta e contínua. O pastor começa a falar mais devagar, a voz mais grave, tom mais suave, ele faz pausa, repete frases curtas. O que acontece com você fisiologicamente? Ondas cerebrais desaceleram, alfa e teta. A parte crítica racional do cérebro reduz a atividade. Ou seja, o que te daria a crítica? Será que esse cara está falando é certo mesmo? Isso daqui reduz. A parte emocional fica dominante. Você fica altamente receptivo a sugestões. Quem manda em você agora é quem está ali no culto falando. É o pastor que está ali pregando dessa forma. Resistência interna cai. Você sente que algo está acontecendo. Isso é exatamente o estado de hipnótico leve. Não é metáfora. É o mesmo mecanismo. Eu perguntei, isso é hipnose? Sim. Tecnicamente é indução hipnótica, sem usar esse nome. Os elementos são idênticos. Voz monótona, ritmada, tom pastoral, papapá. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Dentro desse estado que você me deu de hipnose leve, que você chamou, até onde eu posso ser influenciado? Essa hipnose leve faz o quê? Você já deu um exemplo aqui que foi tomar certas decisões por emoção. Até onde isso pode ir? Até onde isso foi observado? Onde já se observou, estudos dizem até onde um hipnólogo pode levar uma pessoa nessa sugestão que você está falando. Outra coisa, se nesse estado de hipnose me for ensinado algo, tipo uma doutrina,
Exemplo, a doutrina de que existe o purgatório. Mesmo eu crendo que não existe, usando essas técnicas, é capaz de eu mudar minha opinião por conta da técnica e ela junto com o argumento? É possível isso? Ou isso só funciona para novos aprendizados, algo que eu não sabia e que vai se internalizar dentro de mim por conta da técnica? Mais exemplo, se eu já tenho uma opinião formada, essa técnica não mudaria a minha opinião. Consegue entender mais ou menos? Eu quero saber isso daí. Mas vamos continuar lendo. Eita! Eu vou dar uns Ctrl X para a gente continuar lendo ali, depois eu colo aqui. Magnetismo animal, mesmerismo e hipnose. Sim, é a mesma coisa. Esses três nomes, a mesma coisa em três nomes históricos. Começou com mesmerismo, depois John Brown foi para o misticismo, renomeou para hipnose. Hoje se chama hipnose clínica, PNL, que está dentro da frenologia também. EMDR, meditação guiada, mesma base. A única diferença é o vocabulário e o grau de misticismo atribuído. E onde entra a frenologia nisso tudo? Mesmer e Gall, frenologia, são contemporâneos e colegas de cosmovisão. Ambos partem do mesmo pressuposto. Ser humano tem força de faculdade interna que podem ser mapeada, acessada, manipulada por métodos científicos técnicos, sem necessidade de Deus. Sem necessidade de Deus. A frenologia mapeia o crânio para acessar as faculdades, mesmerismo, hipnose, acesso inconsciente via indução. São dois braços da mesma árvore: iluminismo, materialismo e crença no potencial humano manipulável por técnica, né? E aqui traz um negócio aqui sobre isso daqui. Mas aí agora a gente vai para o nosso Ctrl V, voltar para aquela nossa pergunta, certo? E outra coisa que eu quero aqui, que eu vou perguntar. Você me fala... eu vou ter que tirar isso aqui, porque ele trouxe para cá, ó. Hipnólogo. Vou ter que trazer para aqui para baixo. Você me fala que o pessoal que trouxe a frenologia, o mesmerismo, eles compartilhavam da mesma visão, mas ele não tinha nada a ver com místico, né? Isso com Deus. Eles tiraram Deus da equação, pelo que você disse aí na sua resposta. Só que hoje a gente vê que religiões, seitas, pensamentos extremamente espiritualistas usam exatamente dessas técnicas para se comunicar com espíritos, com ver seres, fazer sessões e etc e tal, né? Como muitas pessoas até na própria ciência trabalham com essa questão. Onde é que esses dois pontos se fundem, né? Sabendo de que, se a gente for para a raiz, tanto da visão frenológica quanto da mesmerística, e a gente for mais atrás ali, a gente vai encontrar algo assim na sua raiz que estava no espiritualismo. Então é como se a gente visse o espiritualismo, aí sobe esses caras, chama de ciência, e logo depois o espiritualismo pega essa ciência e traz para dentro dele de novo. Uma nova possessão do que era dela, mas depois teve ali no século XIX um ceticismo iluminista, como você mesmo trouxe aqui, e logo depois eles como se a religião tomasse isso para eles, né? Essas técnicas aprimoradas. Como é que funciona isso, né? E outra coisa, tanto Gall quanto Mesmer, eles dois têm algo, eu consigo ver na biografia dele, ou no meio que ele vivia, ou nas pessoas que estão ao redor dele. Pessoas que estão ao redor dele, eu consigo ver alguma influência mística para eles chegarem nesses pensamentos?
Ou eles fizeram isso totalmente de forma... chegaram nessas ideias aí de energia, de influência do cérebro somente em cálculo, de forma estritamente científica, ou eles tiveram alguma influência? Acho que essa pergunta é bem interessante. São 4 perguntas pesadas, vou responder cada uma com precisão. Até onde vai a hipnose leve? Observado e documentado. A sugestionabilidade pode induzir mudança de percepção de dor, ou seja, anestesia hipnótica, usar em cirurgias. Eu consigo fazer uma cirurgia somente com a hipnose leve. E a pessoa, eu vou abrir a pessoa e a pessoa não vai sentir dor. Isso acontece muito em... não sei se alguém já ouviu falar, no espiritismo tem um tal de Dr. Fritz, que exatamente faz cirurgia com pessoas acordadas. Mas ali está em hipnose leve. Que, meus irmãos, isso aqui é muito fácil. Para quem está assistindo até aqui, né? Que eu sei que tem alguns irmãos que estão assistindo. Isso daqui é válido lembrar que não é produto de nossa... Isso aqui já é possessão. A pessoa aqui ela já está sendo conduzida por Satanás. Certo? E Satanás ele vai trazer as suas curas, tudo que ele vai trazer nos últimos dias será através desse tipo de técnica que ele já faz, ele já treina, ele já vem operando nos seres humanos há anos, treinando para tentar imitar o que o poder divino faz. O próprio Espírito de Profecia nos diz que ele irá iludir, será ilusão. Ele botará a doença através dessas técnicas hipnólogas e ele tirará a doença. Ele possui e ele depois sai. Né? Mas é destituído de Cristo e destituído da autoridade celestial. Então, é só ilusão. Então vamos lá, usado em cirurgias. Implantação de memórias falsas. Olha o que a hipnose leve pode fazer. Ou seja, eu posso colocar em uma pessoa, um pastor pode colocar em uma pessoa uma memória falsa. Interessante isso daqui. A pessoa passa a lembrar de algo que nunca aconteceu. Pense aí. Mudança de comportamento pós-sessão, via sugestão pós-hipnótica. Então a pessoa muda o comportamento depois da sessão. Ela pode ser uma outra pessoa. Exemplo, tem gente que faz parar de fumar, né? Aceitação de afirmações sem filtro crítico. Ou seja, eu posso afirmar, matar é bom? A pessoa vai falar, é bom sim. A crítica não existe mais na mente dela de falar, calma aí, gente, você está falando de matar, você vai matar uma pessoa. Ela não tem mais isso. Foi cortado dela. Regressão. A pessoa revive estados emocionais passados como se fossem presentes. Satanás conduz a mente da pessoa. Aqui. Leva, traz memória, faz coisa, acontece. Satanás domina a mente dessa pessoa todinha. Todinha. Coloca a memória. Aqui. Implanta memórias falsas. Eu não posso dizer, você é assim porque faço todo um trabalho de hipnose em você. E aí depois eu digo, olha, você é assim porque seu pai te abusou. Meu pai me abusou. É porque você não consegue ainda lembrar, mas se lembra daquele banheiro, etc e tal. Vem na pessoa assim, daqui a pouco a pessoa já está acusando o pai. Não estou dizendo que não existem pais que abusam, existe. Mas ao mesmo tempo eu posso manipular. Eu já estou na mão de Satanás aqui. Já estou todo entregue. Espírito de Profecia fala isso, viu? Mente sobre mente. Deus abomina. O limite documentado. Estudos mostram que a hipnose não consegue forçar alguém a agir contra seus valores mais profundos, em estado de transe leve. Ou seja, você não vai matar alguém hipnotizado. Mas aqui ele entra em contradição. Se eu não tenho mais aceitação de afirmações, eu não faço a ação. Eu não faço a ação, pelo que eles estão dizendo. Mas eu faço a afirmação. Mas eu aceito uma afirmação. Então vamos lá. Um estado de transe leve. Não vai matar ninguém hipnotizado. Porém, aqui está o ponto crítico. Com exposição repetitiva e prolongada,
Os valores vão sendo gradualmente reconfigurados, misericórdia. Não em uma sessão, em meses de exposição contínua. É por isso que na minha família eu não consigo mais trazer para eles nada que confronte a visão institucional que eles já têm. Nada. Eu posso trazer o Espírito de Profecia dizendo na palavra ali, olha, isso daqui é contra o Evangelho e o que vocês estão vendo é coisa produzida por homens. Rapaz, teve uma vez que eu trouxe um estudo para eles. É um estudo que eu tenho chamado Uvas Azedas. Todinho. Foi-me triste ver. Eles falam, não, a gente sabe que isso aí está acontecendo. É assim mesmo. Deus profetizou. Mas eu não vejo nada de errado na igreja. Gente, exatamente mais ou menos assim. Estou parafraseando, né? Mas nessas palavras. Minha família toda, a minha família que está viva toda, é adventista institucional desde criança. Tanto meu pai quanto minhas irmãs, todos são. Repetitivo, prolongado, eventos e mais eventos, semanas de oração, 40 dias de oração, 10 dias de oração, não sei das quantas. Não estou dizendo que são todos os pastores que fazem isso, não estou dizendo que são em todas as igrejas que fazem isso, não estou dizendo que isso é generalizado ainda. Mas isso está se aumentando gradualmente. E pessoas que são expostas a isso de forma repetitiva, gradualmente os seus valores, as suas ideias, as suas doutrinas são reconfiguradas. Você vai falar o que for para essa pessoa. Ela vai dizer, não, mas é dessa forma aqui, porque eu aprendi assim. Somente Cristo na vida dessa pessoa, somente o Espírito Santo. O que a gente falar não tem mais poder. O único poder, eu creio que seja o nosso viver. Continuemos buscando conhecer a vontade de Deus, conhecer a Cristo mais e mais, buscar viver igual a Ele, as suas vontades, tudo que Jesus quer, e te buscar viver, entregar o nosso eu a Ele, morrer para nós mesmos, deixar que Ele viva. Quando Cristo estiver vivendo em nós, que é o mistério do Evangelho, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Quando isso acontecer, essas pessoas vão parar de nos ver. Nem Satanás mais terá poder de colocar na mente deles assim, mas é seu parente que fez isso. Não merece crédito nenhum. Ele não vai conseguir ter nenhum poder. Ele não vai conseguir fazer isso porque contra Cristo ele não tem nenhuma acusação. E aí, esses parentes vão ver Cristo e vão realmente ali naquele momento aceitar ainda o falar do Espírito Santo. Se vão aceitar, eles vão ouvir, né? Se vão aceitar, nós não sabemos, porque o Espírito Santo ele não obriga ninguém a nada, diferente de Satanás. Então, nessa luta, Satanás tem uma vantagem estrondosa, principalmente sobre aqueles profetas cristãos que se colocam expostos a isso aqui, né? Aqui está falando de meses, imagine anos, né? Hipnose leve muda a doutrina já formada? A resposta é direta, sim, mas não em uma sessão. Então aquilo ali tem que trazer várias sessões. E aí vem dizendo aqui, sessão 1, você ouve a doutrina do purgatório, está em estado sugestionável. Sua crença não muda, mas a resistência emocional diminui levemente. Quinta sessão, a doutrina começa a parecer menos estranha. 20ª sessão, você já consegue ver dois lados. Sessão 50, a crença original foi substituída sem que você perceba o processo. Você está ali sendo martelado por Satanás em sua mente. Martelado. E por isso você acaba crendo, aceitando e não aceita nada diferente daquilo. Nada diferente daquilo. Horrível, meus irmãos, horrível. Quem está ouvindo até aqui esse estudo, eu tenho certeza que o Espírito Santo está enchendo de conhecimento. Conhecimento e discernimento e sabedoria.
Meus irmãos, leve essa mensagem. Comece a instruir as pessoas que você conhece. Olha, você sabia? Estudem mais sobre essas coisas aqui, ó, sobre hipnose, essas coisas. Entenda como funciona. Vá ao Espírito de Profecia. Ela fala muito sobre isso. Compreenda. Não precisa se adentrar para você ser um hipnólogo. Mas busque saber até onde pode chegar, o que isso pode fazer mal a uma pessoa. Fale às pessoas, olha, o que está. Isso aqui no culto que está acontecendo agora é uma sessão de hipnose. Quando você vê ali pastor botando música de fundo, aquela fala assim, que aquela voz dele chega, muda, levante. Levante e saia. Levante e saia. Repreenda naquele momento. Se alguém depois vir buscar, saber o que foi que aconteceu, o que aconteceu, aí você diz, o que aconteceu ali dentro foi uma sessão de hipnose. Como assim uma sessão de hipnose? Ele estava falando do Espírito Santo. Não, é uma sessão de hipnose. E se você estudar, se você quiser estudar comigo, eu posso te mostrar que isso aqui é uma sessão de hipnose. E mostra essas pessoas, né? E se a pessoa ainda amar a Cristo acima dela mesma, acima de amar o mundo, os homens que ela ali vê, ela vai querer saber mais. E aí aos poucos Deus vai guiando essa pessoa. Então, veja aí como é que Satanás muda doutrinas, né? Muda doutrinas. Sem o poder de Cristo, não tem Cristo, em momento nenhum ele consegue fazer várias doutrinas sem Cristo. Isso tem um nome técnico. Dessensibilização sistemática aplicada à crença. Na prática religiosa, isso implica exatamente como igrejas, como pregação emocional intensas conseguem fazer membros de outras tradições abandonarem doutrinas que defendiam com convicção, não pelo argumento, mas pela exposição repetitiva em estado alterado. Pois então. A trajetória. Ceticismo iluminista. Espiritismo, ciência, religião, volta. Você mapeou isso corretamente, aquilo que nós falamos. A linha é: a raiz era oculta, racionalização científica, reabsorção pelo ocultismo, entrada nas igrejas. Então Satanás ele só deu uma volta. Ele chegou assim, ó, eu tô aqui, ninguém vai me aceitar, porque eu já tô numa bem para cá, o cristianismo trouxe uma força, ele fez assim, ó, deu uma volta e entrou de novo no povo de Deus. Só fez isso aí, só. Aqui. Aí ele vem trazendo tudo direitinho. Galho mesmo tinha influência mística? Sim, ambos, documentado. Franz Antos Mesmer estudou teologia jesuíta. Jesuitismo é todo um estudo aqui. Aí é outro estudo para vocês entenderem o tamanho que é isso aqui, teologia jesuíta. Sua tese de doutorado foi sobre a influência dos planetas no corpo humano, astrologia com linguagem médica. Frequentava círculos Rosacruzes em Viana. Isso aqui também é outro estudo. Sistema Rosacruz é um das ordens místicas da Igreja Católica. Mas é místico mesmo. Gnóstico ainda. Bebe do gnosticismo. Gnosticismo é outro estudo que a gente pode fazer aqui. Tenebroso. Tenebroso. Sua prática incluía rituais, músicas, ambientes escuros, passes com mão, estrutura de ritual oculto. Mozart era seu amigo pessoal e frequentador. Não coincidência, Mozart era maçom. Franz Joseph Gall, menos documentado nas ligações, que faz a frenologia, né? Mas operava dentro do Naturphysiophie alemão, corrente filosófica que via a natureza como organismo espiritual vivo, ou seja, panteísmo, influenciada por Schelling. Sua ideia de faculdades inatas vem de uma visão de que a força interna do homem que transcendem o mecanismo puro. Vem de uma visão de que a força interna no homem, há forças, perdão aí a leitura, internas no homem que transcendem o mecanismo puro. É místico isso aqui.
circulava nas mesmas elites intelectuais vienenses que misturavam maçonaria, iluminismo e ocultismo. Então os padrões, todos eles têm. Aí voltando para lá, vamos lá. Isso, meus irmãos, vem a teosofia é isso daqui. Bebe disso, usa disso. E os espíritos que pegaram ali a Alice Bale, que são demônios, meus irmãos. Os demônios que trouxe para ela ali o escrito, 24 livros, ó. Cada um o seu negócio, escrito ali por uma mulher, possuída por um demônio. Não digo que é o próprio Satanás, porque parece que foi um outro lá, um demônio que é especializado para isso, que instruiu quanto o que Satanás ia fazer, o que deveria ser essa nova religião, essa união, essa fusão do príncipe desse mundo, a fusão religiosa do príncipe desse mundo, porque ele quer todos adorando a ele, é o objetivo dele, em uma só voz. E a teosofia veio para isso. Ele que criou, ele que trouxe, ele falou: olha, isso aqui é meu, traga para dentro. Que é o que? A hipnagogia, transe, o mesmerismo, a frenologia, tudo está dentro. E onde é que está que nós vimos? Dentro da Igreja Adventista. Vou abrir aqui para que vocês depois não digam: ah, mas Glauber está inventando, Glauber está fazendo e acontecendo. Deixa eu botar aqui. Instagram. Eu queria terminar hoje, ó, mas ainda falta um monte de coisa lá. Deixa eu botar aqui. Eu tô numa outra conta. Eu vou abrir outro Instagram, que isso aqui é uma conta de um cliente. Deixa eu ver aqui o meu erro. Eu pesquisando lá, né? Aí na conta dos outros fica feio. Deixa eu botar aqui. Instagram. Pronto. Trazer para cá. Agora eu vou botar aqui pesquisar e vou botar nova semente. Olha como é a igreja aqui, ó. Luz baixa, música, as músicas. Deixa eu botar um. Vamos lá, né? Vamos nos poupar um pouco disso aqui, né? Aí dentro disso daqui, aí você vai ter esse tipo de emoção, ó. Não sei se vocês lembram, a gente falou da mãozinha para cima, mão para cima. Olha só aqui. Aqui se tolera tudo. O que falar aqui dentro? O que ensinar aqui dentro? A pessoa bebe. Olha o caso aí desse cantor, o Leonardo Gonçalves. Vai totalmente contra até os valores cristãos, até os valores adventistas, ele vai com, mesmo se dizendo adventista, vai contra. E tudo começou depois disso daqui, ó. Na verdade, ele já vem caminhando por caminhos tortuosos há muito tempo. O estilo de música dele não é abençoado por Deus. Não é abençoado por Deus. Então daí já vem. Ele já vem de lá de trás. Ali é toda uma situação. Mas ele começou a ir à frente, ter coragem, falar, depois de estar aí atrás disso daí. Então aqui é você vê, né? Ali dentro, os desbravadores, as crianças que estão aqui dentro, como crescerão. O tipo de mensagem dos pastores. Do desespero. Música sempre atrás. Pode nublar o nosso entendimento, a nossa compreensão. E muitas vezes nós acusamos a Deus, assim como esses discípulos o fizeram. Senhor, o Senhor não se importa. Esse falar com palavras bem rápidas, né? Depois dá uma pausa. O Senhor não me ouve, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. Olha o brado de revolta. Isso aqui é a pessoa contra Deus. De forma subliminar,
você se torna um grande argumentador contra o Altíssimo. O argumento é: você é igual a Jó. Ninguém tem o caráter de Jó. Ninguém tem a comunhão com Deus que Jó teve. Mas todo mundo se apossa da experiência de Jó. Não, você tem que indagar. Que nem Jó indagou. Tem a musicazinha atrás. Tudo escuro. Mas esse mesmo Deus que dorme no barco é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que prometeu que estaria comigo e com você todos os dias e que não nos abandonaria. É o mesmo Deus que disse que ainda que uma mãe viesse a esquecer-se do seu filho que ainda mama. Aí você fala assim: mas Glauber, mas ele está falando a Bíblia. Os fariseus também falavam. No Espiritismo você vai estudar lá dentro também. E fala bonito assim também. É a Bíblia. Mas sem Cristo. Não tem Cristo, não tem cruz. Não tem abnegação do eu. Você não morre, você só cresce. Deus, ele é o seu mordomo. Deus, ele foi criado por você para te servir. É isso que essas teologias ensinam. O eu, sempre crescendo. E nós vimos que isso é da teosofia, né? É o objetivo da teosofia. Vamos lá. E aqui vem. A gente já viu. Não é só essa aqui. Hoje em dia o Adventismo ele conta com várias comunidades. Né? Deixa eu perguntar em outra aqui. Hoje a Igreja Adventista tem um sistema de comunidades. São igrejas que saem do padrão tradicional e buscam captar pessoas de outra classe. Mapeie para mim. Busque saber qual são esse tipo de igreja. Mapeie quantas igrejas hoje no Brasil a Igreja Adventista já tem. Eu quero igrejas que elas endossem ser dela. Ou seja, está debaixo da associação do local, da região que ele se encontra e, querendo ou não, debaixo da ABS, né, da Sul-Americana. Vai pesquisar aqui. Mas já são várias. Então veja que isso é uma coisa que até os próprios adventistas já aceitam. Já existe templos teosóficos. São de Satanás, gente. Eu sei que vai ter gente falando: tá chamando o adventismo de satanismo, tá dizendo que tem templos de Satanás dentro de adventismo. Eu sei. Mas não tem outra palavra para falar. Infelizmente não tem. Não tem outra palavra. Eu não queria estar dizendo isso. Mas não tem outra palavra. Nós estamos estudando. Eu não comecei daqui. Eu não estou soltando isso daqui por soltar. Nós viemos atrás de todo um estudo. E se você quiser, estude por você mesmo. Vá à raiz das coisas, né? Vamos ver aqui o que é que ela vai dizer. Nós vamos naquela mesma regra. Bater 1 hora e 15, 1h20, eu paro. Sétimo dia. Possui congregações com abordagem diferenciada. Criada intencionalmente para dialogar com o público urbano, pós-moderno, secularizado. Essas congregações mantêm 100% da identidade teológica doutrinária adventista. A própria identidade teológica e doutrinária já está deturpada, como já vimos. Metodologia, estética, liturgia, formato comunidades adventistas, mapeamento, 2006, 2015, começou recente, né? Começou em 2005 e 2006. Então temos 20 anos com esse tipo de igreja. Espaço Novo Tempo, comunidade ou base, Igreja Nova Semente, Novo Tempo, Espaço Novo Tempo. Hoje o Brasil conta com 1,10 milhões de adventistas, reunindo mais de 10 mil igrejas organizadas. Mas não falou quantas são assim. Sim, mas dessas 10.400 igrejas, quantas são nesse formato contemporâneo? Já pesquisou o suficiente? Tinha um botãozinho aqui, pesquisar agora. Aqui, responder agora. Com liderança.
equivale a algo de 400 a 500 congregações em todo o Brasil. Nós já temos em torno de 500 igrejas dessas. 500 igrejas que fazem esse desfavor ao Evangelho. Não duvido, creio que Deus não pode chamar sinceros para dentro dessas igrejas. Sinceros. Mas é como está escrito lá em Apocalipse, ou Apocalipse não, como está escrito em Mateus 23. Né? Em Mateus 23 a gente vai ver que os fariseus, e aqui também, os fariseus atuais, os de Jesus e os de hoje, faz um prosélito extenso para buscar, faz uma viagem intensa para converter uma pessoa, mas quando traz para cá, leva ela para o abismo. É o que está acontecendo. Está tudo levando para o abismo. Mas muitos vão entrar, muitos vão, como eu me converti, a religião de minha mãe é adventista, louvo a Deus por isso, né, da minha família, do meu pai, me converti, saí da igreja, novo, na verdade nunca fui, desde de criança eu nunca fui da igreja. Eu ia por conta de meus pais, mas eu não tinha um encontro, eu não ia para a igreja por conta do sentido de congregar com os santos de Deus. Aí saí da igreja com 36 anos, eu voltei, né? Voltei para a igreja adventista, louvo a Deus por isso. Na igreja adventista, comecei a ler a lição da igreja adventista, comprei livros na igreja adventista, o manual da igreja, creio que já falei aqui, se eu não me engano, me vem à memória. E ali vi o Ellen White, citava bastante Ellen White. Comecei a ler o livro de Ellen White e comecei a ver que estava diferente. Uma coisa que a Ellen White falava e outra coisa era o que a igreja falava. Aí eu precisava escolher. Vou pelo qual? Fazendo um estudo sobre profetas, entendi, e sobre a história do Adventismo, entendi que Ellen White é uma profeta, assim como Isaías, assim como João, o apóstolo, assim como Daniel, ela não muda em nada, logo eu prefiro ouvir a voz de Ellen White do que a voz de qualquer pastor. De 1915 para cá, eu não ouço nenhum. Salvo alguns, como Andreessen, M.L. Andreessen, como Herbert Douglas, como Ralph Larson e alguns outros aí. Poucos que ainda defenderam bastante os pioneiros. O restante só quis matar um profeta. Então hoje é a situação que vive, né? E eu creio que terá pessoas que entrarão como eu entrei e encontrarão a verdade, porque a verdade está no Adventismo. A verdade não está em nenhuma outra denominação, a verdade está no Adventismo. Mas, assim como a verdade do mundo, quando Jesus veio, estava no judaísmo, os judeus nada estavam fazendo, né? Pelo contrário, estavam matando até o próprio povo de Deus, como está acontecendo hoje em dia, a mesma coisa. A mesma coisa. Infelizmente. Esse estudo nós vamos terminar por aqui e nós vamos para um próximo estudo. Deus ajude que a gente consiga terminar no próximo estudo, mas seja para a honra e glória de Deus. Irmãos, fiquem com Deus. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém.